TheForest.com. Boa noite, pessoal, boa noite. Mais uma vez, né, nesse final de domingo. A camisa do Bolsonaro. Olha lá, ó. Até que enfim, mas tem que mostrar, tem que mostrar. Até que enfim, ele colocou uma camisa decente, né? Até mais que... tarde eu vou voltar com a do Flamengo. O Flamengo vai perder, no segundo tempo. Não, vem não. Hoje é brincadeira. Sem pestanejar. Não, brincadeira. Não, eu vou fazer uma pergunta, depois você continua aí. Que dia que é o dia do aviador? Dia 23. É 23 de quê? De outubro. Ah, bom. Não, eu queria só saber. Pô, não posso deixar passar. Faz início aí, vamos falar. Você vem perguntar para um cara que ficou 30 anos na Força Aérea que dia que é o dia do aviador, cacete? Eu vou explicar por quê depois, mas é porque... Tá bom. Tá, vamos lá. Ô, pessoal, desculpa a brincadeira aí, mas a brincadeira é sempre sadia, é gostosa, né? Mais uma vez, obrigado aí pela atenção de vocês aí, pelo tempo que vocês vão dispor aí para nos ouvir. Tá? Continência aqui para o meu amigo Bira, continência aí para todos vocês, tá? E vamos deixar o nosso grande amigo, que hoje colocou uma camisa decente pela primeira vez, deixar ele fazer as suas considerações iniciais. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem vai assistir esse vídeo depois, né? Nós estamos tentando manter a versão aí da tela duplicada, mas de vez em quando há uns travamentos, uns erros de voz, a gente está tentando corrigir isso. Muito obrigado por participar aí, estar aí, muito obrigado por assistir nossos vídeos, dar like, e obrigado também pelas inscrições. Algumas pessoas têm do canal aí, Deus Pátria Família, ter inscrito no meu canal, eu agradeço, eu sei que eu não sou showman do Faria, mas a gente procura levar a informação pessoal, né? Estamos juntos aí nessas nossas gravações aí, entre outras ali que às vezes eu coloco, até o Faria ver que é muito pouco, porque eu tenho pouco tempo mesmo, dividir entre família, dividir entre o canal e o trabalho, né? Tem que fazer essa divisão aí. Mas Faria, vamos em frente então? Não, só um comentário aí. Eu também tenho que dividir entre família, tá? Tem que ver as notícias, tá? E também tem que dividir entre os trabalhos também, tá? Só que o trabalho... Calma, não terminei, ué. Só que o trabalho é dentro de casa, tá? Tá, mas faltou você dizer que, além do trabalho, tem o trabalho de ficar olhando o Leudo também, né? Tem o quê? O trabalho de ficar vendo a vida do Leudo. Não, depois do autismo, meu amigo, pelo amor de Deus. Você recomenda um psicólogo para ele, então, se você conhece, ué. Não, mas ele fugiu da casa psiquiátrica. Quer que eu faça o quê? Não, aí já tá demais, já é psiquiatra, já o negócio já tá no remédio. Nossa, aí... ué. Graças a Deus o problema não é meu. Esse problema é nem meu, só comento. Bom, mas vamos em frente então? Vamos! Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tecnicamente... Vem cá, ô Faria, você gostava do horário de verão? Não. Nunca gostou? Nunca tá gostei. Satisfeito, né? Porque quando você está acostumando com ele, acabava. Vamos lá. Fim do horário de verão. Em termos de energia, nós constatamos que não há mais economia alguma de energia. O pico, que antigamente era no final da tarde, passou para as 15 horas, em virtude do avanço tecnológico, também dos hábitos da população e também que os chuveiros elétricos, na sua maior parte, estão sendo substituídos. Dessa forma, apresentamos os estudos para o presidente e o presidente determinou que, em benefício da população, nós não renovássemos o horário de verão para o ano de 2019.
Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhores líderes do governo, Major Vitor Hugo, senador Roberto Rocha, prazer revê-lo aqui depois da nossa exitosa viagem pelos Estados Unidos, onde assinamos aí o Acordo de Alcântara. Parabéns mais uma vez à Vossa Excelência, bem como a sua secretária Rosimeire. Senhores deputados federais, autores da propositura nesse sentido, procuramos saber quem tinha proposta dentro da Câmara, para darmos a devida publicidade nesse sentido. Prezado João Campos nos procurou há pouco tempo, com um estudo bastante avançado nesse sentido, colocando ali de um porquê o horário de verão não deveria mais ocorrer. Então, procuramos aqui o nosso ministro da Minas e Energia, Almirante Bento. Ele fez um estudo da parte técnica nesse sentido. Procuramos também gente da área de saúde, para ver a que ponto afetava o relógio biológico das pessoas, e as conclusões foram coincidentes. Com a questão da economia, o horário de pico, né, era mais para as 15 horas. É isso mesmo? Agora 15 horas. Então não tinha mais razão de ser, não economizava mais energia, né? E na área de saúde, mesmo sendo 1 hora apenas, mexia com o relógio biológico das pessoas. Então a decisão, ouvindo até os parlamentares, né, vendo aqui a exposição de motivos, conversando com o João Campos, nós tomamos essa decisão e tive o prazer e a honra de assinar o decreto nesse sentido. Agora, uma outra mensagem a todos os parlamentares. Nós sabemos que eu passei por lá, fiquei 28 anos lá dentro, da dificuldade de um parlamentar aprovar uma lei ao longo de uma legislatura. É muito difícil e é quase como ganhar na Mega Sena. Agora, por muitas vezes, um decreto tem um poder enorme, como esse assinado aqui agora. Então, a todos os senhores e os demais que estão aí, talvez nos ouvindo agora, o governo está aberto. Quem tiver qualquer contribuição para dar via decreto, via novo decreto, ou via alteração em decreto, nós estamos à disposição dos senhores. No máximo, aí, 3 semanas, porque devo consultar o nosso querido Major Jorge da Polícia Militar aqui, que está na frente da SAGE, há questões jurídicas nesse sentido, e nós, em havendo, obviamente, né, o devido amparo jurídico, nós apresentaremos aqui um novo decreto. E essa vinda para cá pode ser via o nosso líder, o Major Vitor Hugo, as propostas podem vir para cá. E, obviamente, havendo oportunidade, tenho o maior prazer em recebê-los pessoalmente. Só que é difícil, e temos uma agenda bastante intensa, né? Mas faremos o possível para ouvi-los. Então, nesse momento, parabenizar o João Campos, os demais deputados, parlamentares que têm propositura, que tinham, agora vai para o arquivo a proposta de vocês, tá certo? Que está sendo atingido esse justo anseio da população. Concordo que eu sempre reclamei do horário de verão e tive a oportunidade, atendendo a pesquisa que fizemos também, que mais de 70% da população era favorável ao fim do horário de verão. Esperemos que dê certo, que o Brasil não tem nada a ver com a economia da energia, mas em não mais mexendo no relógio biológico, com toda certeza, a produtividade do trabalhador aumentará. Então, muito obrigado a todos vocês e parabéns pela iniciativa, pela presença e por essa proposta que colocou um fim no horário de verão. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nesse momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assina o decreto que encerra o horário de verão no território nacional. Me permite, para assinar o decreto, eu queria convidar todos os parlamentares que têm propositura nesse sentido, para que fiquem ao nosso lado aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Então, esse decreto do horário de verão que foi assinado, e eu procurei ele pra caramba, que é o decreto 9.762, de 25 de abril de 2019. Por que nós estamos falando isso? Se já foi em abril, se não é novidade, dia de hoje, que seria dia 20 de outubro, que você ia ter o seu relógio modificado, certo? Quando chegasse à meia-noite, você teria que adiantar ele para 1 hora da manhã, não é isso? É isso aí? Adiantaria 1 hora.
Então, portanto, tomem cuidado com seus celulares, tomem cuidado, amanhã é segunda-feira, né? Tome cuidado com seus celulares, com seus computadores, porque pode ser que automaticamente ele adiante o horário de verão. E aí pode ter gente já pensando que tem que estar lá no trabalho 1 hora, vai perder 1 hora de sono, né? Ele vai achar que o relógio dele está marcando o horário, não, vai estar 1 hora na frente, vai chegar lá, não, a porta do trabalho do cara vai estar fechada. Bem que a porta do quartel nunca está fechada. Se ele quiser chegar às 4 da manhã, você chega para trabalhar, esse é problema teu. Entendeu? Mas uma repartição pública, talvez, no supermercado, tá? Então, vamos tomar cuidado aí que não há mais horário de verão. O horário de verão vigorou, se não me engano, por 35 anos no Brasil, tá? Então, isso aqui é uma utilidade pública, Bira e Faria. Quer falar alguma coisa sobre isso, Faria? Pode falar. Eu nunca entendi o horário de verão, Bira, porque, claro, o horário de verão já existe há muito tempo. Existia agora, né? Não vai existir mais. Mas você acordava para ir trabalhar, por exemplo, né, Bira? Tá tudo escuro. Né? Tá tudo escuro. Você tinha que acender a luz da casa, você ia tomar banho, você ia ligar o chuveiro do mesmo jeito, e ainda acendia a luz do banheiro para você não ficar no escuro para você tomar banho. Então, quer dizer, aí você ia para a cozinha, acendia a luz da cozinha, tal. Agora, por exemplo, eu acho, sem horário de verão aí, você acorda, tá claro. Aí você já não vai acender luzes na tua casa, porque, né, já está claro. Então, eu sempre fui contra o horário de verão, porque eu não entendi o horário de verão. Aí, tudo bem, a única vantagem do horário de verão que eu sentia, que dava aquela impressão, assim, né, que você ia para casa no final do expediente, ainda dava para fazer uma boa coisa, dava para você fazer mais coisa e tal, mas mesmo com os horários de loja fechando no mesmo horário, essa coisa toda. Então, todo mundo sentia assim, no final da tarde, pô, dá para me fazer alguma coisa e tal, mas na verdade não acontecia isso. Então, eu sou a favor de acabar o horário de verão mesmo, o presidente está de parabéns aí. Ó, só os números aqui rapidinho. Então, o decreto é esse 9.772, né, de 25 de abril de 2019. E só para vocês saberem, no verão de 2016 para 2017, a economia foi de 159 milhões, 159,5 milhões, tá? Aí, no outro ano, que deveria dar mais economia, né, deu uma economia de 162 milhões, ou seja, um pouquinho mais, que não chegou a dar uma economia muito boa. Aí, o que aconteceu? Baseado nos cálculos, eles viram o prejuízo que dá na produtividade em relação ao que se economiza com energia elétrica. Tá certo? Por isso se optou, fora todos os outros problemas que você tem, de atraso, problema. Quando termina o horário de verão, existe uma série de problemas, custos operacionais de empresa para estar fazendo, a mudança do horário de relógio ponta, etc, etc, etc. Tá? Então, erros aí que aconteceram por causa dessa confusão de horário. Já basta o Brasil ter 3 fusos horários, né? 3 ou 4, são 4, né? Fernando de Noronha, Brasília, aí depois o Cuiabá, que é o do Mato Grosso do Sul, Cuiabá, né? E Acre, se não me engano. Não é isso? Se não me engano, são esses 4 fusos horários. Se tiver mais algum, não estou sabendo. Mas aí ainda tinha o horário de verão que vigorava em alguns lugares, em outros não vigorava. E a gente ficava se perguntando por que aqui vigora e por que lá não vigora. Ah, não, porque lá... Entendeu? Então, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, que é o mesmo horário de Manaus, o mesmo horário, tá? Não vigorava o horário de verão. E aqui em Campo Grande vigorava. Eu ia falar com meu pai, eu tinha que explicar. Pai, é 1 hora de diferença. Só está 1 hora atrás de mim. Então, uma hora eu falei, não entendo, porque a gente do mesmo fuso horário. Não, pai, você não está entendendo, é horário de verão. Quer dizer, dava uma confusão, entendeu, nas pessoas. Mas, graças a Deus, parabéns ao nosso presidente, que esse foi um projeto, uma promessa de campanha, que se cumpriu. E hoje, mais uma vez, pessoal, presta atenção que hoje, se você não mexeu no teu relógio, se você não mexeu no teu celular, ele automaticamente vai atualizar para o horário de verão. Porque o celular e o relógio não leram portaria do ministerial, né? Portaria não, é medida provisória, né? MP, né? Vamos em frente? Oi? Vamos em frente. Então, vamos em frente. Você sabe onde é que o Bolsonaro está agora, né? Na China.
Na China, não, ele foi para o Japão, para a reunião do G20. Desculpa, Japão. Ouvi falar desse G20 aí. Antes da viagem, Bolsonaro transmitiu o cargo para o vice, o general Hamilton Mourão, que fica na presidência durante o período de ausência. O encontro do G20 vai acontecer na sexta e no sábado. O grupo é formado pelas 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia. Na escala que fez em Portugal, na base aérea em Lisboa, Bolsonaro aproveitou para cumprimentar os militares portugueses. Quando chegar ao Japão, ele terá reuniões com o presidente da China, Xi Jinping, com os primeiros ministros da Índia e de Singapura e com o príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Jair Bolsonaro deve voltar ao Brasil só na segunda-feira. O presidente Jair Bolsonaro participa da reunião de cúpula do G20 no Japão. Vamos então até São Paulo conversar com o repórter Dima Soldi, que tem outras informações para a gente. Olá, muito bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia para todo mundo. Hoje, o presidente deve se preparar para a estreia em uma reunião de cúpula do G20 em Osaka, no Japão, onde estarão as 20 maiores economias do planeta. O encontro dará oportunidade ao governo de transmitir suas expectativas para o futuro do Brasil. Num artigo na revista G20 Japan, o presidente indica que vai focar sua participação na defesa do livre comércio, na reforma da Previdência, no combate à corrupção e também na redução do protecionismo. Pelo Twitter, o presidente diz que, além do G20, ele vai se encontrar durante o evento em reunião privada com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. Um dos temas previstos para esta reunião é a exploração da Amazônia. A comunidade brasileira no Japão é a terceira maior no exterior. E a comunidade nipodescendente no Brasil é a maior população de origem nipônica fora do Japão. O Japão é o terceiro principal parceiro comercial do Brasil na Ásia e o sétimo no mundo, Carla. A guerra cambial ameaça de retomar a crise financeira e dificuldades no comércio exterior para dezenas de países. Diante de tantos problemas na economia mundial, as atenções se voltam para a reunião do G20, que começa esta semana. Mas o que é exatamente o G20 e de que forma pode contribuir para superar essas dificuldades? O Grupo dos 20, ou G20, reúne as 19 maiores economias do mundo, os chamados emergentes e a União Europeia. Integram o grupo o Brasil, Argentina, México, Canadá, Estados Unidos, China, Japão, Coreia do Sul, Austrália, África do Sul, Arábia Saudita e Turquia, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Itália, Rússia e mais 3 países indicados pela União Europeia, de forma rotativa. O grupo foi criado em 1999, após as crises financeiras dos anos 90, com o objetivo de aproximar os países emergentes dos mais ricos, na tentativa de resolver problemas comuns. Nesta semana, os representantes desses países estarão reunidos para tentar pôr um fim na guerra cambial que ameaça desencadear uma nova crise financeira internacional. É fogo porque é G20, é confederação disso, é confederação daquilo, é OEA, é ONU, pelo amor de Deus, como tem grupo para tentar resolver problema, né? É Mercosul, é BRICS, e aí a diferença é que cada um, eu acho que tem um tipo de acordo, algum tipo de tratado, né? Mas de qualquer maneira, de qualquer forma, esse grupo dos 20 aí sempre vai ser uma oportunidade, mais uma, né? Além do Fórum Econômico Mundial, além de todas as outras, no Brasil mostrar que os ares mudaram, né, Faria? O que você acha disso? Os ares para a economia do Brasil mudaram, não é mais protecionista, é mais liberal, etc. O que você acha? Eu acho que o Brasil poderia até estar mais um pouquinho à frente, se não fosse essas crises que o Brasil está enfrentando aí, não por causa do presidente, né, Beira? Nós sabemos que ele não tem culpa nisso. Mas eu acho que poderia estar um pouquinho mais à frente aí, se realmente nós estivéssemos libertos aí desse comunismo aí, danado, desse socialismo ainda que está no nosso pé até hoje, né? Mas eu acho que o Bolsonaro vai trazer grandes novidades aí do G20, sim, vai trazer grandes novidades. E nós temos que esperar essa semana que vai passar, né, para
para ver quais as novidades aí. Até o Bolsonaro falou se talvez ele não possa fazer aquela live que ele faz lá no canal dele, todas as quinta-feiras, primeiro devido ao fuso horário, né? E ele pegou e falou assim, ó, se eu não quiser, mas aí na próxima quinta-feira eu faço a live. Mas vai ser difícil por causa do fuso horário mesmo. Isso. Mas peraí, pelo que eu entendi, não sei, não estou chutando. Essa viagem vai se estender, é isso? Ela vai se estender para outros países? Uma semana. Ah, bom. Então, pelo menos... Só volta para o Brasil sem ser amanhã, que é segunda-feira, ele só volta para o Brasil na outra segunda. Eu tinha entendido que ele voltava na segunda-feira, só na outra segunda, tá? Só na outra. Beleza. É hoje que ele está viajando, né? Então, agora eu queria salientar o seguinte, apesar de ter toda essa papagaice que está rolando, que é o que nós vamos falar agora, né, dentro do PSE, ele está aí, mantendo os trabalhos dele em voga, mantendo o que é mais importante, que é o Brasil. Tanto é que várias pessoas se manifestaram aí pela internet, ouviam alguns, né, com a bandeira "O meu partido é o Brasil". Só que existe a parte legal da coisa, né? O meu partido é o Brasil é muito bonito. Mas também sair com uma mão na frente e outra atrás, depois de ter eleito quase que todos os candidatos do PSL, aí o PSL ficar com quase 500 bilhões de reais, entendeu? É complicado, né? É muito complicado. Mas vamos ver. Aí, o dilema está aí, né, Bira? Oi? O dilema está aí, né? No fundo partidário. No fundo partidário. Fundo partidário que ele vai ajudar e está estruturado de maneira que o Bivar fez lá todo o trabalho dele de casa para praticamente alijar a participação do presidente na fiscalização, principalmente, como que vai ser executado essa que para nós é tão importante quanto que é a eleição dos vereadores e prefeitos, né? Principalmente no que tange aquilo que o Guedes fala, o ministro Paulo Guedes fala, menos Brasília, mais Brasil, né? Descarimbar as fontes de economia, ou seja, o dinheiro, né, descarimbar o dinheiro, deixar com que o prefeito assuma, né, agora, da mesma forma, como eu falei para você, eu sou até a favor disso, desde que tenha uma fiscalização, assim como tem a nível estadual, né, porque a nível municipal essa fiscalização ainda está muito... Até porque o nível estadual tem o TCE, né, o Tribunal de Contas Estadual, né, e o federal tem o TCU, né? Agora, e os municípios? Entendeu? Então, se você vai retirar recurso que vai mandar direto para o município, quem que vai fiscalizar ele? O governo federal não vai dar conta de fiscalizar tudo. Nem tampouco o TCU de fiscalizar de mais de 5 mil municípios, entendeu? Então, vai ser é uma ideia bonita. Só falta ver como é que ela fica em prática, né? E aí que carece da gente, né, naquele momento de usar o dedo e não votar naquele vereador fulano de tal só porque eu gosto dele, porque eu acho bonitinho. Ver se o cara é um profissional, ver se o cara tem condições, eu diria até mais, de se manter e não viver da prefeitura, entendeu? Porque para mim, esse negócio de prefeitura de bairro, prefeito bairro, prefeitura, o cara tem que fazer muito mais pelo gosto mesmo do que pelo recurso, porque o salário não é tão alto e não tem tanta regalia assim, né? E aí que a população perde, né? Nas coisas erradas, nos desvios, aí que a população perde. Esse é o problema maior. Mas vamos em frente? Vamos. O Eduardo Bolsonaro, nesse final de semana, alguns já devem ter visto isso aí, mas a gente queria comentar, então eu diminuí a live dele para 15 minutos, se não me engano, deu 15 ou um pouquinho mais, e aí eu coloquei na maneira mais direta para a gente comentar aqui, para quem não viu, né, poder ter essa oportunidade. Fala pessoal, estou começando a live aqui. Pois é, pessoal, lamentavelmente a gente está tendo que passar por tudo isso, mas também, por um lado, né, é positivo que as máscaras estão caindo e a gente está vendo quem é quem. No começo da semana, teve aquele vídeo, né, do presidente Jair Bolsonaro falando para um garoto na saída do Palácio do Alvorada, falou no ouvido dele, mas todo mundo escutou, a questão lá do esquece o PSL, o rapaz falando do presidente do partido, Bivar, e depois daquilo começaram a se suceder alguns ruídos. O presidente Bolsonaro já estava pedindo transparência nas contas do partido, uma maior transparência para dar ciência sobre as contas
do PSL, uma das repercussões principais foi terça-feira, quando o líder do PSL na Câmara dos Deputados, o delegado Valdir, orientou por obstruir a votação da medida provisória 886. Por que isso aí foi tão grave? É pelo seguinte, a medida provisória 886, ela não tem nada a ver com a relação delegado Valdir e presidente da República. Mas, devido aos ruídos, o delegado Valdir levou para dentro do plenário essa questão e obstruiu uma pauta do governo, uma pauta do Brasil, que não tem nada a ver com a questão delegado Valdir, presidente Jair Bolsonaro pedindo mais transparência. Se o delegado Valdir tivesse tido sucesso nessa obstrução, a MP iria caducar. Não haveria tempo suficiente para o Senado Federal apreciar essa MP. Então, isso daí é... Espera só um pouquinho que eu quero fazer um comentário. A MP que ele está falando é a medida provisória 886 de 2019. Olha o que ela faz, Faria. Ela altera a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios. Ela ia caducar. Ou seja, lembra aquela situação que o Bolsonaro fez de diminuir os ministérios, reorganizar, refazer, extinguir uns, criar outros, fundir outros? Tudo isso ia para o barro se a intenção do delegado Valdir, né? Se a intenção dele tivesse ido a contento, entendeu? Ele ia derrubar a medida provisória do presidente da República, a medida provisória, repetindo, 886 de 2019, que altera a organização básica dos órgãos da presidência da República. Deixa o Eduardo continuar aí. Então isso daí é o bizarro. É uma das coisas assim, que não pode acontecer de jeito nenhum. Ela demonstra uma total imaturidade na liderança do delegado Valdir, que eu apoiei lá no começo do ano. Para você que não lembra, no final de 2018, quem era o líder do partido era eu. E eu passei a liderança do delegado Valdir, que depois, por aclamação, passou a ser o líder do PSL. Exatamente por quê? Porque eu não queria isso para mim. E naquele tempo não tinha nada dito sobre Credem, tá? Naquele tempo não tinha nenhuma articulação, nem nada sendo feito para eu ser presidente da Credem. Não queria ser líder, delegado Valdir passou a ser líder. Decepcionou orientando a obstrução. O que o governo fez? Pensou, olha, os próprios deputados, nós que somos mais, digamos assim, estão dizendo a aula bolsonarista dentro do PSL, nós nos reunimos e falamos, olha, desse jeito não dá para você ter uma liderança. E então, um outro nome de outro deputado, que não eu, se apresentou para tentar ser líder do partido. Só que, nesse momento, nessa reunião, 2 deputados não concordaram com esse nome. E aí, então, surgiu o meu nome. Comigo, na liderança, todos concordavam que a liderança estaria em boas mãos. O próprio presidente Jair Bolsonaro, ele não queria que eu fosse líder. Eu também não queria. Mas, diante desses fatos, né, eu não vou me acovardar. E, vendo um líder do PSL, que é o partido do presidente, orientando contra a presidência da República, não sou eu que vou ficar de braços cruzados, né? Então, nos apresentamos, começamos a correr atrás de uma lista para você ter as assinaturas necessárias para você ser líder. Você precisa da maioria do partido e protocolar na mesa da Câmara para você ser líder. O presidente Bolsonaro, que é do PSL, então não me venha com esse papinho, essa gargantinha aí, falando, ai, o presidente interferindo nada. Ele está fazendo um projeto para o Brasil e o partido dele dentro da Câmara está indo contra o presidente. Porra, tu acha o quê? Que ele tem que fazer o quê? Que ele tem que ficar, não vou interferir? Qual vai ser a próxima medida provisória que a gente vai mandar que o PSL vai obstruir? Será que vai obstruir a questão da reforma tributária? Será que vai obstruir a MP da liberdade estudantil? A gente não pode ficar a esse sabor, a essa quase bipolaridade de uma pessoa para colocar adiante as pautas do país. É só isso. Faria. Nas Forças Armadas a gente chama isso de fogo amigo, né? Quando você está na maniabilidade de campo, aí um pelotão passa do outro assim, aí o cara começa a tomar tiro pelas costas. É o chamado fogo amigo. Só que no caso do fogo amigo, que aconteceu muito na Segunda Guerra Mundial, por causa da cor do uniforme entre os americanos e os brasileiros, é sem querer. Mas nesse fogo amigo aí é por querer, né?
Exatamente. O presidente Bolsonaro já está exigindo do PSL, porque está tomando muita pancada com relação, principalmente à questão de candidaturas laranjas. Mas, enfim, beleza? Quarta-feira de tarde, corremos atrás de assinaturas, conseguimos as assinaturas quarta-feira, protocolamos as assinaturas. Se você viu a coletiva de imprensa que eu fiz, junto com alguns outros parlamentares ao meu lado, eu adotei um tom conciliador, mas não adiantou. Senhora Joyce Hoffmann, líder do governo, contrariando uma ordem do presidente da República, do partido do presidente, o que ela fez? Começou a correr atrás de assinaturas. Porque para ela, o delegado Valdir está certo e o presidente da República, Jair Bolsonaro, está errado. Existe alguma possibilidade de você confiar nessa pessoa? É óbvio que não. O que se faz numa situação dessa? Demite a pessoa da liderança do governo. Ela diz no Facebook, estou deixando a liderança do governo. Não está deixando nada, foi demitida Joyce Hoffmann, cortada a cabeça, porque ela quebrou a confiança do presidente da República, porque ela estava agindo de maneira contrária ao presidente. Isso não é liderança de governo, isso é liderança da oposição. A quem serve? E eu fico me perguntando, por que as pessoas estão fazendo isso? Essa é a melhor pergunta. Por que elas estão fazendo isso? Estão tentando emplacar uma narrativa dizendo que o Bolsonaro quer beneficiar o filho. Que benefício que eu ganho entrando nesse atrito? Nenhum. Se vocês olharem os perfis, os twitters dos deputados Márcio Labre, Felipe Barros e alguns outros, eles estão falando, o Eduardo não queria ser líder. O Jair Bolsonaro disse que não gostaria que o Eduardo fosse líder. Mas o meu nome era o que mais angariava apoio. E nesse momento a gente precisa de apoio, precisa de assinatura para tirar o delegado Valdir, para tentar voltar a uma normalidade. O delegado Valdir, líder do PSL, o líder é quem indica as comissões. Ele retirou os deputados militares da comissão que analisa a reforma da Previdência dos militares. Ele retirou da CPMI, das fake news, os deputados mais atuantes, que eram Felipe Barros e Carolina Detoni. Essa CPMI que é perigosíssima, que tenta desgastar o governo, e se der, eles vão tentar até empurrar um impeachment no final. A quem está servindo o delegado Valdir? Por que os deputados que foram eleitos levantando a bandeira Bolsonaro estão servindo ao delegado Valdir e não ao presidente Bolsonaro, ora? Então, cuidado para você não cair nessa narrativa, porque o presidente não está tentando me beneficiar. Se ele quisesse me beneficiar, era só me manter líder no ano passado. Eu recusei a liderança e apoiei o delegado Valdir para ser líder. Que interesse é esse? Até esquentou. Não acredite nessa narrativa. Continuando aos fatos. Quarta-feira à noite, a senhora Joyce Hoffmann, coletando assinaturas, conseguiram as assinaturas, colocaram o delegado Valdir como líder novamente. O que aconteceu quinta-feira, no dia seguinte? Demitida, Joyce Hoffmann, né? Uma pessoa que diz que o presidente é que tem uma inteligência emocional menos 20. O que ela fez? Começou a adotar o discurso petista, falando que todo mundo sabe que o presidente tem milícia virtual, a milícia bolsonarista, alguns pagos, alguns não pagos, inteligência emocional menos 20, idade da porrada no presidente. Mas ela não conta a traição que ela fez na noite anterior. E ela está muito irritada, porque a liderança do governo são 30 cargos, e da noite para o dia ela perdeu esses 30 cargos. Na frente das câmeras ela vai dizer que está muito leve, né? Vocês viram o vídeo, né? Muito leve. Se tem uma coisa que ela não está, é leve. Pode ter certeza disso. Então, demonstra toda a sua imaturidade. É lamentável ter que vir aqui falar com o público sobre isso tudo que está acontecendo. Mas se a gente não falar, eles vão tentar emplacar a narrativa de que eu estou querendo me dar bem para ser líder e etc. Pois bem, seguindo aqui. Quinta-feira veio à tona os áudios da reunião da noite anterior, do grupo do delegado Valdir. E aí é que você cai para trás, com as pessoas na intimidade, falando o que elas falaram, né? Alguns xingando o presidente, outros falando que foram tratados igual os cachorros, que o presidente nunca os ouviu. Para deixar bem claro, pegando o foco pessoal de cada um dos deputados do PSL eleitos. Os deputados do PSL que foram eleitos, eles não eram da política. A esmagadora maioria, tirando um ou outro,
Eu fui reeleito, o delegado Valdir foi reeleito, o Major Olímpio foi eleito senador, mas a esmagadora maioria dos deputados do PSL, 50 e poucos, vieram de fora. Eram pessoas que não eram conhecidas. Eram pessoas que, se você tivesse que apostar, normalmente ninguém apostaria que seriam eleitas. Como é que você vai dizer, né? Algumas delas, inclusive, tendo recorde, sendo os melhores votados dentro dos seus estados. Ora, será que não foi a onda Bolsonaro que passou e impulsionou todos eles? O que mais essas pessoas querem? Por que estão se irritando com o presidente Bolsonaro e apoiando o delegado Valdir? Exatamente. O que está em jogo, a gente sabe, e tem sido muito utilizado isso para angariar votos a favor do delegado Valdir, é a promessa de fundo partidário, é a garantia de legenda. E os deputados, eu vejo que alguns deles, eles têm a seguinte teoria, né? Que o que aconteceu em 2018 não se repetirá em 2022. Os caras estão acreditando nisso. Logo, eles precisam de fundo partidário, eles precisam de diretório do PSL, eles precisam de emendas ao orçamento, eles precisam que o presidente permita que eles indiquem cargos dentro, né, de estatais ou órgãos dos governos para agradar as suas bases, porque se não fizerem isso, eles não serão reeleitos. Repare, a missão número 1 dessa galera deixou de ser agradar ao seu eleitor, trabalhar para o seu público, e passou a ser o quê? Se reeleger. Quando você faz isso, você se torna um político padrão. Você passa a fazer o diabo para tentar se reeleger, tentar ficar no poder. Eu vi o presidente da República ser eleito sem nunca ter sido líder, vice-líder, presidente de comissão, uma relatoria de algum projeto importante, sequer suplente da CCJ. Não vai ser agora, né, que a gente vai deixar esse exemplo todo para trás, deixar essa inspiração para trás e começar a agir de maneira diferente. Seguindo, na quinta-feira vieram esses áudios da reunião do grupo do delegado Valdir à tona, né? Lamentáveis é pouco, né? É repugnante, para tentar criar uma narrativa de que você tem que sentir vergonha de defender o Bolsonaro, que você não pode defender o certo. Se você defender o Bolsonaro o tempo inteiro, você é um petista de sinal contrário, você é um bolsominion. Não caia nessa ladainha. Então, pelo amor de Deus, cuidado com essas pegadinhas, né? A Joyce também, na mesma linha, falando de milícia virtual, inteligência negativa, menos 20, etc. Começando agora a colocar em xeque as atitudes do presidente. Enfim, dá nojo, dá asco. Não são pessoas que colocam o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, não. Isso, né? Uma parte do grupo que está apoiando o delegado Valdir, e agora eu vou dar o meu depoimento pessoal, tá, gente? O meu sentimento. Uma parte deles está meio confusa nesse jogo. Está sofrendo pressão por um lado, falando que vai cortar disso, vai cortar daquilo, não vai dar legenda, etc. E sofrendo pressão do outro lado, na internet principalmente, pedindo para assinar a lista onde eu me coloco para ser líder do partido. Então essas pessoas, elas ainda estão, alguns deputados de boa fé, ainda estão analisando o que está acontecendo, que não estão entendendo, já que não estão acostumados com esse meio político. Então existe uma possibilidade de que eles venham a assinar, não a lista do Eduardo, mas principalmente contra a liderança do delegado Valdir. A gente não pode ficar à mercê desse tipo de conduta e, além disso, indo contra o presidente, que nada mais fez do que pedir transparência nas contas do PSL. Não tem nada mais, nada menos do que isso. Então está dado o recado, pessoal. Espero que vocês tenham entendido tudo isso que está acontecendo. Como eu te falei, eu evitei um pouco algumas coisas, que algumas coisas são desabafo dele, mais ou menos, né? Outras coisas realmente tem para a gente explorar aqui. Eu emiti uma coisinha só que eu queria falar, quando ele falou que para essas pessoas, não é o Brasil que está acima de tudo, é a candidatura delas. Elas se deslumbraram, né, com a candidatura, com o poder e tal,
e alguém falou assim, ó, eu posso manter você aí, mas vocês acham que o Bolsonaro vai manter vocês? Ele manda você embora. Eu não, eu sou amigão, eu mantenho vocês. Aí, teve uma outra coisa que ele falou nesse momento, que o Eduardo falou também, que eu tirei ele aqui, porque senão não ia dar tempo, é sobre você não precisa de dinheiro, não precisa de candidatura garantida para se reeleger. Você precisa fazer o seu trabalho bem feito para que seus eleitores te reelejam. Nós falamos isso ontem. E não ficar correndo atrás de fundo partidário e vendendo a alma para o capeta para poder, vamos dizer assim, conseguir alguma coisa. O próprio, a gente vai colocar agora aqui na sequência, eu vou ouvir teu comentário, mas aí nós vamos ouvir o próprio falando depois de uma reunião do PSL, mas aqui daqui a pouco a gente fala isso aí. Mas o que você achou da fala do Eduardo aí? Vamos lá, eu anotei algumas pautas aqui dessa live aí, desse áudio aí do Eduardo, né? Ó, tem que concordar com ele. Máscaras estão caindo? Sim. Tem que concordar com o Eduardo, as máscaras estão caindo. O Bolsonaro pedir para esclarecer as contas do PSL com o maior possível transparência, concordo plenamente, não vejo nada demais nisso daqui, concordo com o presidente. Tudo gira em torno do fundo partidário, tem que concordar com o Eduardo também, porque está todo mundo preocupado aí, será que eu vou ser reeleito? Será que eu não vou ser reeleito? Então, eles não estão preocupados, na verdade, com a situação do país, que eu acho que é muito mais importante, e, na verdade, está tudo paralisado, essa é a grande verdade. Está tudo paralisado aí, ou seja, pelo menos 80% paralisado aí, tá? Então, concordo com o Eduardo Bolsonaro. Joyce não é confiável, ela não saiu da presidência, ela foi demitida da presidência do PSL, do Congresso. Ela foi demitida. Ela não saiu, como eu assisti a live hoje da Joyce, onde ela chama o Eduardo de moleque. Vocês viram o Eduardo denegrir a imagem dela? Eu não vi. Eu vi ele falando a pura verdade da Joyce. Ela não saiu da liderança. Ela foi demitida. Tem que concordar com o Eduardo Bolsonaro. Agora eu quero que você fale para mim, qual que era a minha opinião toda vez que a gente vinha com uma pauta que envolvia ela? Não, nós dois sempre fomos de comum acordo que a confiança a gente não tinha. Agora, ela era líder do governo. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer, né? A gente tem que seguir o chefe, né? Se ele acreditava na liderança dela, mas estava todo mundo vendo, que era que nem nota de R$3. Estava todo mundo vendo. Ela diz que o Bolsonaro tem menos 20 de inteligência emocional. O próprio Eduardo falou aí. E na live dela, da Joyce, que eu assisti hoje, ela realmente falou isso. Tem que concordar. Por que agora o Bolsonaro tem menos 20 de inteligência emocional? E até ontem ele era o queridinho dela. Ela dizia que ela era a combatente do Bolsonaro no Congresso Nacional. Ela falava uma coisa desse tipo. Não, e outra, Bira, que na live dela, eu entrei no chat dela, porque estava ao vivo, aí eu fiz comentário. É lógico que ela não leu os comentários, né? Você usa máscara de Oi? Sim, aquela máscara de gás? Quando você entra nessas lives do Leudo, essas lives desse pessoal, você usa uma máscara de gás assim, não? Não, eu vou de cara limpa mesmo. E não fica doidão, não? Você já tá viciado, hein? Você tá doidão. Não. Eu sou vacinado contra isso daí. Pode ficar tranquilo que eu sou vacinado. E os comentários que estavam no chat, inclusive eu coloquei 2 comentários, falei, Joyce, desce do pedestal. É que ela não desceu do pedestal ainda. Falei, desce do pedestal. Menos ego, mais inteligência, menos ego. Eu fiz 2 comentários que ela estava ao vivo. Eu fiz 2 comentários para a Joyce. Ela não leu, né? Provavelmente nem vai ver, porque ela sabe que pelo menos ali eu estava todo mundo vendo ali, todo mundo no chat, só. Aí, como ela tá todo mundo metendo pau nela no chat, aí sabe o que ela fez? Desligou o chat.
Ontem eu fui num restaurante e quando eu entrei no restaurante, o pessoal levantou das mesas, vieram todos falar comigo. Joyce, minha amiga, o que está acontecendo com você? Por que estão fazendo isso com você, Joyce? Agora o chat, nego só. Você viu a notícia que ela perdeu 200 mil inscritos em um dia? Não, está em 300 e pouco já. Já está em 300 e pouco. Mas ela falou que nós, milicianos de Bolsonaro, milícia chatinha, milícia burrinha, que nós não valemos nada. Ela falou que a gente ela não precisa da gente para nada. Bira, ela tá igual o Leo. Você discordou, ela desce a linha em você, tá? Você discordou, ela desce a linha em você. Então ela não aceita oposição de opiniões. Ela não aceita. Então ela tem que ir pro PSDB logo, vai. Não, eu já queria que ela estivesse lá, abraçadinha com o Dória, com o Alexandre Frota. A Alexandre Frota, ela mesmo fala, Carol. Ela mesmo fala. O Alexandre Frota já me ligou. O partido PSDB está com as portas abertas. O Alexandre Frota me ligou. Acabou de me ligar agora. Gente, olha o nome que ela usa, gente. Olha o nome que ela usa. Eu falei para você. É um desespero, Bira. 2020 a chapa vai ser ela de prefeita e o Alexandre Frota de vice-prefeito. Eu estava acreditando, mas começa a acreditar nisso daí, viu? Eu falei para você, eu falei. Ele vai puxar ela vai se dizer perseguida no PSL, vai se transferir para o PSDB, né? E aí ela vai chegar lá e vai dizer, se esse Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo, e ainda vai se candidatar para prefeita de São Paulo, junto com o Frota. Concordo, hoje eu concordo com você. Ontem eu estava na dúvida. Vamos em frente? Mais alguma coisa sobre esse assunto? Mais alguma coisa? Tá, então, para a gente finalizar, né, também um pouquinho longo, mas fala da última investida que teve o Bolsonaro em relação a todos esses acontecimentos aí, mesmo ele ainda tendo que viajar para o Japão. Ainda houve outros acontecimentos. Houveram. Muito bem, mais uma investida contra o presidente Jair Bolsonaro. A cúpula do PSL decidiu aumentar o número de integrantes com direito a voto nas decisões da sigla. A medida foi anunciada pelos líderes do PSL na Câmara, delegado Valdir, e no Senado, Major Olímpio, após reunião do Diretório Nacional da Legenda. O partido aumentou de 101 para 153 o total de filiados com direito a voto em reuniões nacionais. Dos novos convencionais, 34 têm mandato parlamentar, sendo que a maioria é alinhada a Luciano Bivar. Ao sair da convenção, o delegado Valdir acusou Jair Bolsonaro de querer ficar com a chave do cofre. Ele também afirmou que havia uma movimentação contra ele há meses. Robson, meu compadre, aperta o play aí. Inicialmente, o nosso presidente, tentando enfraquecer o presidente Luciano Bivar, para, dessa forma, tomar o controle. Próximo ano tem eleições e ele queria o controle total de todos os diretórios do país. Inclusive, tinha pedido a minha cabeça em Goiás, a pedido do governador Ronaldo Caiado e do líder Vitor Hugo. Os dois, há 3 meses, já pediram ao presidente Luciano Bivar a minha cabeça no Estado. O Vitor Hugo nunca faria isso. Eu tenho certeza absoluta disso. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu posso falar que o Vitor Hugo não faria isso. Pedir cabeça dos outros não é o estilo dele. Esse cara aí é um falastrão. Mas aí o que acontece, né, Bira? Tudo resume no fundo partidário, Bira. Só isso. Tudo resume no interesse não só do fundo partidário, como das candidaturas, e nos conchavos que tem por baixo dos panos, esse sim que o presidente não tomou conhecimento sobre eles. E, aliás, todo esse custo político está caindo sobre o presidente, viu? Todo ele está caindo sobre o presidente. Eu sou o Goiás, é um dos partidos que mais seguiu pessoas, maior qualidade. Mas não sei qual razão, ele fez esse pedido, traindo a minha conduta de lealdade e fidelidade aí.
Daí, a gente tinha aventado aqui a hipótese de que a briga dentro do PSL tivesse nascido em razão dessa disputa pelo fundo partidário, essa disputa pelo dinheiro do partido, e o delegado Valdir está expressando, pelo menos, isso aí. A gente vai, claro, aqui mostrar todos os lados. Aliás, em outro momento, o delegado Valdir acusou o presidente Jair Bolsonaro de oferecer fundo partidário e cargos para parlamentares. A declaração também foi feita ao deixar a convenção do PSL em Brasília. Solta aí, Robson. Já vai subir, produção. Eu sei que vai sair esse vídeo do delegado Valdir, então, será que vai agora, Robson? A gravação foi trazida ao público no dia anterior, onde o presidente, ele interfere no parlamento, oferecendo a parlamentares que votassem contra mim. Ele oferece fundo partidário, oferece cargos. Então era sobre essa gravação que o senhor estava se referindo? Era sobre essa gravação. Não existe nenhuma outra gravação, deputado, que o senhor tem? Não tem nenhuma outra. Muito bem, o delegado Valdir também acusou Bolsonaro de ter tentado comprar a vaga do filho dele na liderança do PSL. Questionado se isso é motivo para impeachment, o parlamentar afirmou o seguinte, abre aspas, temos de aguardar, quem decide isso é o parlamento. Se algum partido fizer uma proposta, cabe ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cabe a ele se leva ao plenário ou não. Não é decisão minha, eles precisam analisar se compra de parlamentares para votar a favor do filho é motivo de cassação do presidente. Isso depende de outros fatores. Fecho aspas aqui para o delegado Valdir. Repito, ele acusou o Bolsonaro de ter tentado comprar a vaga do filho dele na liderança do PSE. É difícil. Peraí. Ele vai ter que provar isso. Se ele não conseguir provar isso agora, ele vai ser processado e ele pode ser expulso do partido por quebra de decoro parlamentar. Porque ele está acusando um integrante do partido, que por acaso é o presidente da República, de comprar outros integrantes do partido. Isso é uma acusação muito séria. Ele está pensando que... Aí eu quero ver como é que ele vai conseguir fazer para provar isso, hein? Vamos ver os próximos capítulos. Mas você lembra que ele mijou para trás, ô Bira? Esse delegado ele está mijando para trás agora. Ele disse que só tem aquela gravação, que não tem outra, mas na hora que ele deu os murros na mesa lá, ele falou que tinha uma gravação que implodiu o presidente. E agora? Mas depois ele pegou, mijou para trás e falou, eu não tenho nada, não, que lá foi na euforia que eu estava. Eu sei. Do PSE. Dificilmente isso aí vai embasar um processo de impeachment, mas as acusações, Augusto Nunes, estão bastante fortes, o tom está bastante alto. A gente mostrou ontem aquele primeiro áudio vazado do delegado Valdir falando em implodir o Jair Bolsonaro, e naquele áudio, Augusto, ele mostrava o quanto ele apoiou o Jair Bolsonaro, o quanto ele se dedicou à campanha do Jair Bolsonaro. Então tinha ali um sentimento de mágoa que cada vez mais se manifesta. Sem a menor dúvida. Eu acho que depois da eleição, depois da vitória eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro não se preocupou em rearranjar ali a divisão de poderes no PSL e deixou que o presidente do partido cuidasse disso sozinho, aquela montagem de diretórios provisórios. Agora ele vai aprendendo que foram eleitos na esteira da onda bolsonarista não só seguidores do Bolsonaro, mas, e talvez muito mais, pessoas ligadas ou pessoas que gozam da confiança do presidente do partido. José Maria Trindade, como é que você está vendo aí toda essa treta dentro do PSL, com o delegado Valdir aí fazendo acusações graves? Né? Olha, Felipe, eu não tinha visto nada parecido em toda a atividade política que já participei, que eu já cobri aqui, um striptease político tão profundo e tão agressivo. E houve, na verdade, eu conversei com alguns integrantes do PSL e falei aqui até com uma certa timidez, né, logo no início, falava, olha, Felipe, estão falando até na possibilidade de pedir o PSL, pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E, por outro lado, também falando exatamente em perdas e danos depois deste processo, ou seja,
de implosão partidária, né? É uma disputa muito feroz e que vai, sim, deixar perdas mesmo. Ô, Felipe, nunca um presidente da República, um rei, né, como gosta de se comparar ali a um tabuleiro de xadrez, pode entrar na disputa direta, porque ele pode sofrer um cheque, e o rei não pode ficar em xeque. E o presidente, Jair Bolsonaro, ligou para deputados e pedindo uma assinatura. Quem tem um partido desse na mão, que eu chamo de lojinha, não vai entregar de graça para ninguém. Não pode, porque aquele é o rendimento deles. Esse PSL vai ter, no mínimo, R$500 bilhão nas mãos, entre fundo partidário e fundo eleitoral. Isso é muito dinheiro. Além disso, o poder de definir candidaturas nos estados e nos municípios. E eles é que vão dizer e fazer intervenção. Então, o grupo do presidente Bolsonaro queria tomar primeiro as executivas estaduais, dominar os delegados e depois eleger um presidente e uma executiva totalmente, ou na maior parte, bolsonarista. Houve aí a descoberta, o recuo, e a executiva nacional comandada por Bivar pulverizou a executiva. Hoje, o Bolsonaro tem 20% da executiva, se tiver. Acabou suspendendo 5 deputados, né, que são bolsonaristas, que não poderão assinar lista. Mas política, sim. Política você perdeu. Não há revanche nem repetição. O máximo que você pode fazer é outro caminho, no outro momento, mas perdeu. E o grupo do Bolsonaro está insistindo em lista. Houve, portanto, a suspensão de 5 deputados que são bolsonaristas. Haverá uma guerra jurídica, porque o grupo do Bolsonaro vai entrar na justiça contra esta convenção, que esta reunião da executiva ampliada que decidiu fazer essas mudanças no partido. Então, uma reação muito grande e uma carnificina política, viu? Muito bem, o Zé Maria falou aí da expulsão de 5 deputados que tiveram, na verdade, as suas atividades partidárias suspensas. São eles, Carla Zambelli, Felipe Barros, Bibo Nunes, Alê Silva e Carlos Jordi. Foi outra ação para reduzir o poder de Jair Bolsonaro no PSL. E a medida busca evitar chances do deputado Eduardo Bolsonaro se tornar líder da legenda na Câmara. A decisão também foi tomada durante a reunião do Diretório Nacional do PSL em Brasília, nessa sexta-feira. Então, são aqueles deputados que no julgamento da ala bivariana, para a gente dizer assim, a ala do Luciano Bivar, no julgamento dessa ala, haviam atuado pela destituição do delegado Valdir da liderança do governo na Câmara dos Deputados. E o senador Major Olímpio deixou a convenção do PSL pessimista com uma possível reconciliação entre Jair Bolsonaro e Luciano Bivar. Para o Major Olímpio ficou claro que o presidente do partido, Bivar, não irá procurar o presidente da República. O parlamentar atribui a crise a 2 advogados ambiciosos que, segundo ele, insuflaram o presidente e armaram esse quiprocó todo. Major Olímpio afirmou que é necessário um gesto de Bolsonaro para abrir uma comunicação. 2 advogados imagino que sejam a Karina Cufa e o Admar Gonzaga, que têm defendido o Jair Bolsonaro e têm tomado as iniciativas pela apuração das contas do PSL, certo? Eu te disse logo que o início da treta era o problema do dinheiro e das candidaturas. Eu falei para você logo. Você falou, mas teve aquele outro problema, parará. Tá, teve outro problema. Aquilo ali, na minha concepção, já foi aquele áudio vazado da imprensa, já era um mal-estar, porque para chegar a conhecimento público, já passou por muitas outras coisas, entendeu? E imagina a primeira vez que o Bivar recebeu o documento do presidente da República pedindo para ver as contas do partido. Já começou por aí. E como o Valdir era o líder e o Valdir estava garantido com o Bivar, começou essa cisão aí. O que houve ali, na hora que o presidente ali, na frente todo mundo falou para o jovem, o Bivar está queimado, não sei o que, não sei o que lá. Aquilo ali já foi um início de ruptura. É como se você pegasse pega um chiclete assim, puxa, ele vai esticar, né? Mas vai chegar uma hora que ele vai fazer o quê? Ele vai arrebentar. Então ali começou o início de ruptura, esticou-se a situação e chegou o início de ruptura. Eu vou deixar você fazer seu comentário, mas porque já estamos chegando a 1 hora, mas o áudio aqui tem a ver com o assunto e é rapidinho. Aí você já faz todo o comentário tranquilo. Você vai entender porque eu estou colocando ele aqui. Caiu, ó.
Chegamos a 1 hora. Peraí que eu tive um problema. Caiu aqui, eu tive um problema técnico. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje das comemorações pelo Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Sem entrar em detalhes, Bolsonaro disse que recebeu vários convites de partidos caso deixe o PSL. No Palácio da Alvorada, o presidente recebeu Gilberto Kassab, presidente do PSD. Na saída, questionado sobre o encontro, disse que foi apenas uma visita de cortesia. Eu converso com todo mundo, uns eu convido, outros querem vir, eu converso com todo mundo. É o papel do presidente. Eu quero paz para poder governar. Temos problemas enormes no Brasil para resolver. Bolsonaro comentou os convites que recebeu de alguns partidos, desde que se começou a falar na possível saída dele do PSL. Eu tô meio bonito, sabe disso, né? Então tem vários convites aí. O presidente disse também que não ia comentar os últimos acontecimentos dentro do PSL, mas falou sobre a indicação do filho Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Mesmo com Eduardo disputando a liderança do PSL na Câmara, a indicação dele para a Embaixada ainda está de pé. Por enquanto, sem alteração. Na base aérea, Bolsonaro participou do evento em comemoração ao Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. No discurso, o presidente comentou as próximas viagens que vai fazer à Ásia e ao Oriente Médio. Isso demonstra, de verdade, que o Brasil desperta a atenção de todo o mundo. Tenho recebido também comitivas dos mais variados países buscando fazer negócios conosco. O que nós mais queremos, juntos, é trazer felicidade para o nosso povo. Ao lado de Bolsonaro estava a menina Alícia, de 9 anos. Ela é transplantada de coração e recebeu o órgão com a ajuda do transporte da Força Aérea Brasileira. Eu acho que ela quer ser da aeronáutica. A Força Aérea colaborou para dar a vida a essa menina. Existe um sorriso mais bonito do que o da Alícia? Gostaria de pegá-la no colo, mas o meu médico e minha esposa me admitirão com toda a certeza. Vou dar um abraço nela, que é um abraço de todos nós. Um abraço à vida, à felicidade e à nossa responsabilidade pelo futuro dessa geração. Faria, são muitas emoções, como diria Roberto Carlos, né? Exatamente. Mas aí eu não deixei de notar que hoje é 20, né? E o dia é 23, por isso que eu te perguntei, eu falei que você ia ficar sabendo. Então quer dizer que a Força Aérea adiantou só para poder pegar o presidente na saída, né? Porque senão ele ia estar fora. Mas tá bom, de qualquer forma, de qualquer maneira, faz seus comentários aí sobre o que você achou dessa última pegadinha. A conclusão que eu cheguei aí foi o seguinte: todos os parlamentares que estão a favor de Bolsonaro, esses 5, só eles foram punidos, porque estavam a favor de Bolsonaro. Agora eles não têm o direito de votação, não tem nada. Ou seja, pegou um zíper, colocou na boca desses 5 parlamentares, que agora eles não têm o direito de votação. Eu acho isso aí ridículo. Agora, o Bivar, junto com esse delegado Valdir aí, foram o que fez um cala-boca nesses 5 parlamentares. Coisa que eu nunca pensei que fosse ver na minha vida. Entendeu? Agora, a grande verdade é essa, Bira. Eles simplesmente deram um cala-boca, colocaram um zíper na boca desses 5 parlamentares. Vou fazer minhas considerações finais, nós passamos de 1 hora já. Tá. Vou falar para vocês aqui, tem uma frase que resume tudo isso que está acontecendo. Dê o poder a uma pessoa e você vai saber como ela é. Não precisava nada disso. Bastava mostrar as contas, acertar os ponteiros e continuar em frente, e o PSL ia ficar cada vez maior. Cada vez maior. Eu já poderia vir já na próxima eleição maior do que o PT. Entendeu? Até por causa de tudo que está acontecendo no Brasil. Mas, pelo visto, assim, a análise de hoje que dá para fazer é que o presidente vai sair do PSL. E mais outra, não vai parar de processar o PSL para saber as contas do PSL. Isso eu acho que ele não vai parar de fazer. Bom, eu fico por aqui, um grande abraço para vocês.
passa a palavra para o nosso amigo Faria fazer as considerações finais dele. Muito obrigado por estarem aí até agora. E um grande abraço. Deixa aquele likezinho, compartilha, né? Se inscreve no canal se você não é inscrito. A gente tem compromisso aqui com a verdade. Esse é o nosso compromisso. Se for mentira, não é aqui. A gente não gosta de mentira. Certo, Faria? Manda ver aí. Positivo. Pessoal, concordo aí com as palavras finais aí do Bira, aliás, com tudo aí que ele falou, né? Porque nós falamos a verdade aqui, não tem por que ganhar vermelhinha, não tem por que puxar saco de ninguém aqui, não. Queremos colocar a verdade aqui para vocês. Até o autista Leudo Costa, que agora ele é autista, viu? Para quem não sabe, agora o Leudo Costa é autista, tá? Até para o autista Leudo Costa, quando o Bolsonaro foi fazer uma visita de cortesia para o general Vilas Boas, que só estavam os dois presentes, o autista Leudo Costa diz que o general Vilas Boas puxou a orelha do Bolsonaro. Nossa, ele deve ter uma bola de cristal, porque ele devia estar lá, né, Bira? Uma conversa entre o general Vilas Boas e o presidente, e o autista Leudo Costa chegou à conclusão que o general Vilas Boas puxou a orelha do Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro disse, não, vou fazer uma visita de cortesia para saber como estava a saúde dele, que é uma coisa normal. Um colega nosso fica doente aí, você vai lá e faz uma visita. Pelas condições de saúde do general Vilas Boas, eu duvido que o Bolsonaro falou de política com ele. Foi falar com a pessoa, general. Tem certeza que não, Bira. Mas o autista Leudo Costa veio com essa historinha, né? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Quando eu termino a live aí, né? De praxe nossa aqui, tá? Cerimonial nosso aqui, tá? Primeiro, continência aqui para meu amigo, meu irmão Bira, tá? Continência aí para todos vocês que vão dispor esse tempo aqui para nos ouvir. Nossa união é importante? Sim. E cada dia que passa continua sendo mais importante. De coração, para coração. Um beijo no coração de vocês, com o maior respeito, tanto meu quanto do Bira, tá ok? Um grande abraço e amanhã nós estaremos de volta aqui. Valeu! Valeu!